e alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, da sua família, tem negado a fé e é pior do que incrédulo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Daqui a pouco eu coloco na tela para todos vocês, para a gente meditar nesse versículo. Eu estou fazendo esse puxadinho aí do capítulo 5 de Timóteo, versículo 8, que fala de família, porque nesta manhã, nessa madrugada, eu acordei sonhando com minha família, meus primos. Nesse sonho estava o meu primo Kel e o meu primo Linho, que moram no Nordeste, filhos da tia Guida, e que eu conheci esses meninos que hoje são homens, criança, né? Eu conheci eles pequeninos. Eu fiquei mais ou menos um mês e meio, não sei, na casa da minha tia, na Bahia, em Amélia Rodrigues. E nessa época eu tinha 15 anos, mais ou menos, não sei, não lembro. E esses meninos, um era mais ou menos 5, outro era mais ou menos 2, 3, não lembro bem a idade certa. Eles cresceram e a gente veio se encontrar depois que eu fui pastorear uma igreja numa cidade da Bahia. E aí eu tive a oportunidade de visitá-los, pois olha quantos anos, quanto tempo a gente não se via, e fui visitá-los. Eu fui 11 vezes visitá-los, eu aproveitava uma folguinha que eu tinha 11 vezes. E aí, Kelinho, Guida, Carlos, nunca vieram me ver. Eu fui 11 vezes, 11-0, ganhei. Fazer aqui uma homenagem a essa família linda, família Grilo, Carlos Grilo, lá da cidade Indiatuba, alguma coisa assim, na cidade lá do Sergipe. E eu, nesse sonho com eles, e a gente estava assando uma carne, e a gente estava num churrasco, assando uma carne, mas uma felicidade. E o que me chamava a atenção nesse encontro nosso, né, os meninos brincando e a família ali, nessa cena do sonho, quem mais aparece ali só são meus dois primos, Kel e Linho, né? E, e era uma felicidade ao ponto de chorar. E eles choravam, eu também chorava, de alegria e de paz. E tinha uma carne assada, e o que me chama a atenção é que não tinha cerveja, não tinha bebida alcoólica. Não tinha bebida alcoólica nenhuma. E eu me acordo com esse sonho feliz, né? E embora eu não dou muito crédito a sonho, tem pessoas que ficam muito ligadas a sonho, porque a Bíblia fala do sonho de José, de Maria, que Deus mostrou para José em sonho, que não ficassem em Jerusalém, não ficasse em Israel, mas fugisse com a criança para o Egito. Outros, o sonho de José lá do Egito, quando José teve o sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E também tantos outros sonhos que tem na Bíblia, de que é um período, um tempo que não existe a Bíblia Sagrada. E Deus, ele usava muito essa metodologia de sonhos para falar. Deus usava, né? E
hoje a gente tem a Bíblia, é por isso de que eu não fico muito atento. Eu sei que os mistérios de Deus, Deus pode falar do jeito que Ele quiser, por intermédio de sonhos, de pessoas, de coisas. Deus fala. O problema é se é Deus mesmo ou se é uma coisa tua, a interpretação. Então, é muito perigoso essas pessoas que ficam dando ouvidos a sonhos e que tudo é Deus, essa pessoa que tem essa sensibilidade, muitas vezes menospreza o ensinamento bíblico, que ficou muito nesse negócio de revelação, de profecias, e menospreza a palavra de Deus, a Bíblia, que é por onde Deus vai nos orientar e nos ensinar pelas sagradas escrituras, que são mais de 40 autores, inclusive o primeiro autor a escrever a Bíblia é o próprio Deus, quando escreve lá os mandamentos e entrega para Moisés, e aí vem os outros autores, Moisés, Daniel, Isaías, Jeremias, são mais de 40 autores e leva mais de 1.500 anos para essa Bíblia ser composta, Velho e Novo Testamento, e a gente tem a Bíblia, para que Deus ele venha nos orientar através da Bíblia, da palavra. E quando Deus ele fala também para Josué, para ler aquele livro da lei e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e assim serás bem sucedido. E aí a gente vê muitas pessoas que ficam buscando revelações, interpretação de sonhos, e não leem a Bíblia, não estão na palavra obedecendo, e aí a gente vê a vida deles é uma miséria, é doença, não prospera nos seus caminhos. Enquanto que Deus ele promete prosperidade. Se você ler, obedecer e seguir aqueles ensinamentos, Deus promete prosperidade. Prosperarás em todo o caminho. Esse prosperidade não é dinheiro, não é bens materiais. Essa prosperidade é a felicidade, é a paz de espírito. Essa prosperidade é você viver bem, sabe? Viver uma vida com abundância. Isso é a prosperidade. Então não é a ostentação, não é o dinheiro, não é a ganância, a competitividade, não é a fama. Então, a gente tem que atentar para a palavra, e justamente na palavra, na Bíblia, está escrito isso que eu estou falando, que se alguém não cuida dos seus, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida da sua família, da sua casa, tem negado a fé, é pior do que incrédulo. E aí, junto desse sonho que eu tive, eu digo, vou falar na noite de quarta-feira, como nós estamos agora, na noite de quarta-feira, nós estamos orando. Todos os dias à noite a gente realiza a oração, né? Oramos ontem, hoje, amanhã e assim. Todas as noites a gente realiza a oração e eu costumo dizer que não vá dormir enquanto não orar comigo. Que nem você, nós estamos aqui já em 8 minutos falando sobre essas coisas da palavra e nós já iremos realizar a oração. Mas deixa-me só colocar aqui o versículo bíblico na tela para poder esmiuçar esse versículo bíblico juntamente com vocês, que diz assim, tá aí, ó. Mas se alguém, então aqui não fala se é católico, se é evangélico, se é espírita, se é budista, você vê que a religião está longe disso aí, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel, é pior do que o pecador, é pior do que o incrédulo. Entende isso? Você consegue entender isso? Nós vamos estar aqui meditando nisso aqui, antes da oração. Se alguém não tem cuidado, esse cuidar
é o cuidado espiritual, o cuidado de dar bom testemunho, dar bom exemplo, o cuidado da oração, do santificar, de, sabe, fazer propósito de oração também, clamando a Deus, principalmente pelos da sua família. Vocês que têm jovens, filhos, adolescentes que vão crescer, como que será o futuro dessas crianças, desses adolescentes, sabe? E está dentro da tua família. Se você não está preocupado com o uso da sua casa, muito menos pelo da vizinhança, os de fora, os desconhecidos. Então, principalmente dos da sua família. Diz que se uma pessoa não tem o cuidado, não é se preocupar, ficar ansioso, mas é o cuidar. Então, esse cuidar vai trazer muitas ramificações aqui para se falar, se fosse para falar, né? Da sua família. Então, negou a fé. E essa é a pergunta: você tem orado pela sua família? Você tem dado bom exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para o seu marido, para a sua esposa, tratando-se de família? Você tem vivido essa fé na palavra de Deus? Porque se você não tem vivido essa fé na palavra de Deus, então a gente entende de que você tem negado a fé e você é pior do que infiel. Tem negado a fé e é pior do que incrédulo. Meus amigos, foi muito bom nesse sonho que eu tive, até porque você diz assim, mas por que você não dá muito crédito em sonho? Estou. Porque o sonho é assim. Começa pensando num iceberg, né? Vou trazer aqui esse frasquinho aqui para fazer uma analogia melhor. O sonho, ele é mais ou menos assim, ó. Essa partezinha branca é o nosso consciente. Essa partezinha dourada é o pré-consciente. E essa parte daqui é o inconsciente. Então, como que funciona um sonho? Por isso que nós temos sonhos sem pé, sem cabeça. Como que funciona? O sonho que está aqui no consciente, quando você apaga, quando você adormece, o sonho, normalmente ele vem daqui do pré-consciente, dessa área, que o pré-consciente que libera os sonhos, que são coisas que aconteceram ontem, no hoje, coisas que aconteceram que termina palavras, pessoas, ambientes, situações que terminam levando para o teu consciente, enquanto você dorme, para a vigília, para a realidade da vida, que é essa aqui. A realidade é essa aqui, você está dormindo, você está vivo, é o presente. Esse aqui, esse pré, já é coisas próximas, que você falou, que você pensou, que você viveu, é o pré-consciente. Então, o resto aqui é tudo passado. O resto aqui é coisa de quando você era criança, coisa de quando você era adolescente, que fica no inconsciente. E pode acontecer de você estar sonhando algo que está vindo lá do fundo do baú do inconsciente, lá quando você era criança, da infância. E vem aquela misturadas e sobe, e você está apagado, dormindo nessa vigília do consciente, e você começa a sonhar coisas que não têm sentido. Como diz, né? É um sonho sem pé, sem cabeça. Então, é, o sonho, Deus pode usar um método para poder falar conosco através de sonho? Sim, Deus pode. Mas nós temos a Bíblia, Deus deixou a Bíblia, Deus compôs a Bíblia para nós, a palavra de Deus hoje na Bíblia. Ele fala através da estrela, de uma canção, ele fala através de situação, ele fala através de um pecador, ele fala toda hora, todo instante ele está falando. Existem vários meios, métodos de Deus falar conosco. Deus fala através
da Bíblia Sagrada. Deus fala através de um mensageiro, de um pastor, de um missionário, de um obreiro, de alguém que está levando a palavra, de um padre. Deus fala, e Deus fala direto ao coração também. Deus fala ao coração. Quando a pessoa tem consideração com Deus, anda com Deus, respeita Deus, vive Deus, lê a Bíblia, a pessoa. Então Deus fala direto ao coração. Deus fala por vários meios, vários jeitos Deus fala. E cabe a você a ficar atento à voz de Deus. Como, por exemplo, eu sonhei que está lá um sonho bem nítido, de que os meus primos, nós estamos sentados numa mesa, comendo uma carne muito gostosa, e não tem bebida alcoólica. Pode ser uma mensagem para os meus primos, para um irmão, para alguém que bebe, para parar de beber, que pode se complicar numa doença, em alguma coisa. Pode ser uma mensagem, pode ser. Não sei se meus primos vão assistir ou estão assistindo. Pode ser uma mensagem para eles, como pode ser uma mensagem para você que está aí do outro lado assistindo, principalmente você que tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida e não ficar pecando contra si, ingerindo bebida alcoólica, trazendo problema para você no futuro, fumando nicotina, o tabaco, o cigarro, as coisas. Que a mensagem de Deus clara, que não deixa dúvida, é na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, tem negado a fé. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Que Deus não está falando que para você cuidar da tua família? Você já viu as maneiras de Deus falar que você não deve negar a fé, cuidar dos seus, principalmente dos seus? De repente você tem cuidado dos outros, muito, cuidado muito dos outros e esquecido dos seus. De repente você tem se preocupado muito com família, demais, se excedendo e esquecendo de você. Maneira de Deus falar. Deus está lá fora com você através desse link, dessa transmissão. Deus está falando. Agora, cabe a você ouvir. Eu estou falando de religião? Não estou falando de religião. Estou falando de comunhão com Deus. De deveres, obrigações para ter direito. Você quer ter direito? Então cumpre seus deveres, cumpre suas obrigações, aí vai ter direito. Quem planta, colhe. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou algo mal, colheita. A lei da semeadura. Isso é muito extenso, pessoal. É muita coisa para falar sobre isso. Vamos orar que é melhor. Chega, eu já falei o que tinha de falar, já mostrei, já fiz até essa homenagem aos meus primos aí, o Kelvin, minha tia Guida, o Carlos Grilles, e essa família linda aí, família Griva aí lá do estado do Sergipe. Deus abençoe todos vocês aí. E vocês também que estão aqui em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a todos. Vamos orar. No momento de oração, eu quero unir a minha fé com a sua, independente de sua religião. Você pode fechar os olhos só um pouquinho? Então vamos lá. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por todas essas pessoas que estão nessa transmissão, todas essas pessoas que estão orando comigo agora, no momento em que nós estamos aqui no ar. Talvez esta pessoa abriu o link em outro horário, outro dia, e eu peço por ela. Pai, nesse canal são mais de 17 mil pessoas inscritas, caminhando para 18 mil pessoas inscritas nesse canal. É a minha obrigação de orar uma por cada um com a sua casa, com a sua família. Eu não vou poder citar nomes, não tem como, mas o Senhor, como sabe de todas as coisas, o Senhor conhece tudo, nada se passa em oculto aos teus olhos. O Senhor está vendo o que a gente está fazendo, falando, pensando. Antes de nós falarmos, o Senhor já sabe o que a gente vai fazer.
Então, o Senhor, que é esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor sabe da necessidade de cada um, dos nomes de cada um. E eu peço a sua bênção, ó Pai. Meu Deus, se o Senhor está falando com essa pessoa através desse link, dessa transmissão, para parar de beber, parar de fumar, parar de fazer coisa errada, então toca nele agora, nela, meu Pai, para que essa pessoa tenha força, pelo menos para que ela venha estar orando comigo através do canal, todos os dias, nesse horário, à noite, a partir das 18 horas, estamos aqui orando, buscando no Senhor. Senhor, trabalha, Pai. Nós oramos por todos, mas principalmente pela nossa casa, nossa família. Eu quero que você agora apresente sua esposa, seu marido, seus filhos, seus avós, seus pais. Apresente a Deus. Aí, baixinho mesmo, talvez você está até um pouco acanhado, porque não é seu costume de orar, mas você fale com Deus: Deus, toma minha vida, toma minha família, minha casa, meus caminhos, meus negócios. Toma, Senhor. Eu oro agora, meu Deus, também junto com essas pessoas. Enquanto essas pessoas estão orando, eu oro, meu Deus, pela minha esposa, meus filhos, meus netos. Eu oro pelos meus pais, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eu oro, meu Deus, pelos meus primos, meus sobrinhos, meus tios e pela família de cada um, Pai. Meus amigos, meus inimigos também, eu oro, aqueles que não gostam de mim. Não sei se eu tenho inimigo, mas vai lá que não gosta de mim, mesmo sem eu fazer nada, sem ter falado nada, eu já estou orando e já está perdoado cada um. Senhor, nas tuas mãos eu me entrego todos esses que estão orando comigo nesse momento. Cura os enfermos, cuida da necessidade de cada um, salva, liberta, em nome de Jesus. Amém? Que essa noite seja uma noite de muita felicidade, de descanso, de paz, de muita paz, de muito amor. Amém? Dá para você escrever aí, amém, nos comentários. Eu creio. Faça a sua oração aí nos comentários. Se quiser escrever suas necessidades, à medida que esse link for aberto por alguém que estiver orando também, você está recebendo oração. Orai uns pelos outros, em nome de Jesus. Tenha uma noite feliz, uma noite abençoada. Você que está orando antes de dormir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amigos. É isso aí. Deus abençoe todos vocês abundantemente, em nome de Jesus. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários dos nossos cultos, momentos especiais de adoração, palavra e comunhão. Você e sua família são nossos convidados para participar e viver grandes bênçãos na presença de Deus.